oração é o combustível da igreja. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão. E o Senhor colocou no nosso coração um tema a abordar, que é a sensibilidade espiritual. Eu já inicio aqui perguntando a você se você tem sido sensível à presença de Deus. Porque a sensibilidade nada mais é do que quando nós abrimos o acesso, nós sentimos de maneira fácil, nós o ouvimos e nós o sentimos, e a gente tem a certeza que Ele está conosco, porque nós damos liberdade para o Seu Espírito agir nas nossas vidas. Uma coisa que eu aprendi, irmão, até mesmo biblicamente falando, é que Deus, não que Ele não possa, porque nós temos algumas passagens bíblicas que pessoas tentaram fugir da presença de Deus, mas Deus foi buscar essas pessoas aonde elas estavam. Porém, existem questões, existem coisas que Deus Ele tem como promessas para a nossa vida, não aquilo que Deus quer realizar, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Mas quando nós falamos das promessas que estão contidas dentro da palavra, Ele só cumpre na nossa vida se a gente crer. E se a gente tiver a sensibilidade, o desejo de buscar essas promessas das nossas vidas. E aí quando nós tomamos posse dela, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Para isso vamos abrir a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, e nós iremos ler 3 versículos, o 17, o 18 e o 19. Efésios capítulo 4, versos 17, 18 e 19. E assim está escrito: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, em algumas versões a sensibilidade, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Amém? Aí os irmãos podeis assentar e fiquem orando para que Deus nos faça compreender essa palavra. Amados irmãos, a gente pode ficar sem qualquer coisa, ou a gente pode perder qualquer coisa, ou a gente pode ter necessidade de qualquer coisa, e tudo isso nós suportamos. Mas quando se trata da presença de Deus, é algo diferente, porque a presença de Deus é a única coisa que não pode faltar na vida do cristão, para a igreja do Senhor. Porque a presença de Deus, ela é o Espírito Santo, que o Senhor, outrora, quando Ele foi assunto ao céu, Ele disse que não deixaria a sua igreja só, órfã, mas Ele enviaria a sua presença para que a sua igreja continuasse firme nas promessas que Ele fez. Glória a Deus. Então eu entendo que a gente pode ter necessidade de tudo, de comida, de bebida, de vestir, de calçar, mas quando se trata da presença de Deus, nós não conseguimos viver sem ela. Porque quando ela começa a se afastar, o Espírito Santo começa a se afastar da nossa vida, nós já sentimos. Nós sentimos a falta, nós sentimos a dor.
Nós sentimos o afastamento e aí o nosso próprio corpo começa a ficar entenebrecido, ou seja, obscuro do pecado que se apodera das nossas vidas. Porque quanto mais o Espírito ele se afasta de nossas vidas, as trevas aparecem. Um sinal. Quando nós vamos entrar no templo, a primeira pessoa que vai entrar, o porteiro, a primeira coisa que ele vai fazer é acender a luz. Porque até então, dentro desse ambiente, ainda há trevas. E quando ele acende a luz, as trevas vão embora, desaparecem. Então isso significa que aonde não tem luz, tem trevas. E nós fomos chamados para andar na luz. Ele tirou cada um de nós das densas trevas e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. A sua palavra, ela agora para nossos pés, ela é como se fosse uma lâmpada e para o nosso caminho uma luz. O Espírito Santo, ele nos conduz através desse caminho, abrindo as portas diante de nós, através desse relacionamento que nós mantemos com Ele. Agora vamos abrir aspas aqui nessa noite para dizer que esse relacionamento ele só acontece quando nós damos ênfase ou nós se permitimos manter uma vida de sensibilidade. Quando a gente se deixa ser realmente controlado por Deus. Quando a gente deixa aquela questão da nossa autossuficiência e aí a gente deixa a nossa vida ser controlada por Deus, dirigida por Deus em todos os sentidos. Então, isso a gente entende como sensibilidade espiritual. É quando a gente sente a necessidade, quando a gente busca a Deus com excelência. Mas o significado de sensibilidade, então, o que seria? É a capacidade de perceber, de notar, de sentir e de participar, de ouvir a voz do Espírito Santo e de ter da parte de Deus o direcionamento para nossas vidas. É como se fosse, nós podemos dizer, um dos nossos sentidos, quando nós se tornamos sensíveis. É quando o nosso coração está verdadeiramente aberto para Deus. Ou, por que não dizer, quando nossos corações estão voltados para Ele. Porque a Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. E se nós amamos a Deus, se nós o desejamos, se nós o queremos, nosso coração, nossos pensamentos, os nossos planos, a nossa vida tem que estar nele. Os irmãos estão compreendendo? Então essa é a definição para isso. E quando isso acontece, aí forma aquela sintonia, é como a música. É como um rádio que se abre e que você procura sintonizar. Enquanto você não chegar numa sensibilidade do botão até chegar no lugar certo, aquela música, ela não é audível, você não consegue compreender e nem entender a música, porque está fora da sintonia. A sensibilidade, irmão, é tão importante para a vida do crente, porque é ela que faz o crente discernir, compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, por isso que muitas vezes existem crentes, e pasmem quem quiser, que estão na igreja e não sabem o porquê que Deus lhes chamou. E nós precisamos ter a sensibilidade de saber o que é que Deus quer com as nossas vidas, porque Deus chamou cada um de nós com um propósito. Nenhum de nós, irmãos, somos inúteis na obra de Deus.
Porque Deus tem um propósito, tem uma chamada específica na vida de cada um de nós, seja para o que for. Deus te chamou para ser a irmã da intercessão, amém? É um chamado de Deus. Deus te chamou para ser a irmã da pregação, a irmã da oração, a irmã da revelação. Glória a Deus. Amém? É chamado de Deus. O irmão que auxilia, o irmão que dirige o culto, o irmão que prega, o irmão que canta. Amém? É o chamado de Deus. Agora eu preciso entender. Eu preciso saber o que é que Deus tem na minha vida. Então, para isso, eu preciso ter uma orientação e discernir a vontade de Deus para a minha vida. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, o que é que eu entendo com isso? É necessário eu desenvolver na minha vida essa sensibilidade. Porque a sensibilidade, irmão, ela é algo individual. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. Quem vai sentir é você. Quem vai ver é você. Quem vai participar é você. Quem vai provar é você. É você quem vai ser usado. É você quem vai compartilhar aquilo que Deus está lhe mostrando. Enfim, é algo individual de cada pessoa. Não sou eu que posso ser sensível com você. É você que tem que ser sensível a Deus. Então o que é que eu vejo? Eu vejo que é uma condição individual que parte de vontade própria. Ninguém pode fazer isso por você. Biblicamente falando, a palavra do Senhor diz que Jó, ele orava pelos seus filhos. E Jó estava orando pelos seus filhos, Deus estava guardando. Porém, aquilo que Deus tinha de fazer na vida dos seus filhos, eles não quiseram. Aí competia a eles, sim ou não? Porque o que Deus tinha que fazer na vida de Jó, Deus fez, porque Jó tinha sensibilidade. Aleluia, glória a Deus. No capítulo a qual o presbítero William leu, a gente vê lá no final Jó, ele falando que antes eu só escutava falar do Senhor. Antes eu só ouvia que tu era Deus. Hoje, através da minha sensibilidade espiritual, eu te conheço. Eu sei quem é o Senhor. Eu posso te ver, eu posso te sentir. Então é algo, irmão, totalmente individual e que agrega aquilo que Deus ele tem para nos proporcionar. Porque se nos perguntarmos o que Deus queria fazer hoje neste lugar, se viesse à tona alguém e perguntasse o que é que Deus queria hoje fazer neste lugar, a resposta era: Deus queria curar, Deus queria batizar, Deus queria salvar, Deus queria transformar, Deus queria tudo, irmão. Agora basta a nossa sensibilidade. E para isso a gente precisa manter, em primeiro lugar, um coração humilde, porque se não tiver humildade, não tem Deus. E ter um coração receptivo. A gente ter o coração aberto para Deus. É quando a gente adentra a essas portas, ou porque não dizer quando a gente sai de nossas casas, a gente já tem o desejo de chegar aqui e sentir a presença dele, e ser tocado por ele, e já vir no propósito, irmão, de ser usado por ele. Aleluia, bendito seja Deus. É quando eu sou receptivo, quando o Espírito Santo ele encontra lugar na minha vida. A palavra vai dizer lá no livro da Gênesis, da criação, que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. E aí eu me perguntando, né, questionando o porquê, não tinha onde o Espírito Santo pousar.
Então ele pairava sobre as águas. E hoje, uma vez que o Senhor criou o homem e colocou no jardim, e que desde o princípio houve-se a promessa, porque no princípio estava o Espírito, no princípio estava o Filho, e também no princípio estava Deus. Antes que houvesse dia, ele já era. E veio a promessa que o Espírito Santo, ele iria ser derramado sobre toda a carne. E aí cabe a nós, se quisermos ser tocados, se quisermos ver a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, é necessário a gente querer. Pelo menos a gente acreditar. Porque a partir desse momento é o momento que eu vou buscar. Porque, irmãos, não é o nosso caso. Quando eu cheguei aqui, me surpreendi de uma igreja de oração e cheia da presença de Deus. Mas, irmãos, eu não me calo diante de uma reunião de crentes que não se vê nada, espiritual acontecer, que não evidencia na vida dos irmãos a presença de Deus, que não é demonstrado que naquela reunião Deus está presente através do seu Espírito Santo. Meu Deus. E nós não podemos nos conformar em uma condição como essa. Pelo contrário, nós temos que manter o nosso coração humilde e receptivo ao Espírito Santo de Deus. Terceiro, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. É quando a gente esquece aquela nossa autossuficiência e a gente saber que a gente, como seres espirituais que somos, a gente precisa de Deus, irmão. Nós não conseguimos viver com Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas há momentos na nossa vida, porque a gente não somos 100% não. Mas há momentos na nossa vida que a gente sente que a gente precisa buscar mais. Parece um momento que a nossa reserva ela vai secando e a gente fica seco espiritualmente e a gente não sente na nossa vida mais a presença de Deus. Aí parece que acende aquela luz da atenção que nos avisa, está na hora de buscar Deus. Aí nós começamos a buscar Deus em mais oração, em mais na palavra. Nós começamos a buscar Deus na madrugada geralmente. E aí quando isso acontece, Deus também começa a se revelar para a gente. Então eu acredito que muitos cristãos já sentiram isso, é normal. É quando a gente passa a reconhecer que nós é que precisamos dele, que nós é que somos dependentes dele. Então a gente precisa permitir que Deus venha assumir o controle da nossa vida. Deixa Deus, irmão, assumir o controle da tua vida. Aleluia. Porque assumir o controle das nossas vidas é quando Ele direciona a nossa vida em tudo. E Ele faz tudo pelas nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque enquanto a gente demonstrar a nossa força, enquanto a gente não demonstrar para Ele que nós somos dependentes, Ele vai deixar a gente ali no cantinho. Mas quando a gente mostrar para Ele, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti, eu peço que o Senhor assuma o controle da minha vida. E aí Deus vai começar a agir. Esvazia, irmão. Esvazia o teu coração. Tira toda a distração que muitas vezes faz você perder o foco. Começa a pensar em tudo aquilo que muitas vezes consegue tirar a sua atenção, e que você perde o foco daquilo que Deus quer para a sua vida. Costumo dizer que as nossas vidas elas são comparadas, a nossa fé, a nossa devoção, ela é comparada a uma fila que vai andando, e todos nós vamos andando nessa fila, todos nós vamos andando.
E aí, mediante essa caminhada nossa da fé, espiritualmente falando, há momentos que algumas coisas chamam a nossa atenção. Aí nós pegamos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e a gente olha para trás. Mas a resposta de Deus é para a nossa vida. Diga o povo que marche, Moisés. Diz o povo que olhe para frente. Diz o povo que não perda o foco. Diz o povo que se concentre. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa se esvaziar de toda a distração que tira, irmão, o nosso foco. A gente precisa eliminar o pecado. Toda prática de pecado precisa se afastar da nossa vida. Não se alie ao pecado. Tenha nojo do pecado. Olhe para o pecado e veja que não é algo essencial para a sua vida. Ou pelo menos olhe para o pecado e diga que Deus é melhor do que aquilo que me oferece, daquilo que o mundo quer. Da forma que o mundo quer que eu viva, Deus é melhor. A presença de Deus, estar na presença de Deus é melhor do que em qualquer 1000 outros lugares. Estar na presença de Deus. A gente precisa eliminar esse excesso que às vezes de compromisso, atividades que às vezes roubam o nosso tempo. Veja só, irmão, se eu estou errado. O inimigo, ele é tão sagaz. Tão sagaz. Você sabia que o inimigo abre até a porta de emprego para crente? Pastor? Ele abre, viu, irmão? Ele abre. Ele é imitador das coisas de Deus. Por isso que ele usurpou ser igual a Deus e Deus deu um chute nele e caiu na terra. Aí a pessoa vai se aprofundando, perdendo o seu tempo, perdendo o momento de estar na presença de Deus, de sentir Deus, para estar trabalhando de dia e de noite. O apóstolo Paulo escreve uma carta que não adianta, irmão. Não adianta tanto trabalho, não adianta tanto esforço, se muitas vezes há um saquetel furado, uma bolsa furada, um bolso furado. Ele diz: do trabalho e nada tens. Está escrito aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente se entrega tanto a esse excesso de compromisso, e aí a gente perde as bênçãos de Deus. Então por isso que o crente, irmão, ele tem que ser temperado. Ele tem que saber o que é e o que não é para ele. O que é isso? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Eu não digo que você não tem que trabalhar, não tem que estudar, não. Mas você tem que remir o seu tempo, irmão. Nós temos 24 horas do dia, 24 horas. E aí, nós não damos o dízimo do nosso dia, que é 2 horas e 40 minutos. Nós não damos esse tempo. E eu digo a você por experiência própria, que às vezes nós estamos tão cansados, e quando a gente pega na Bíblia para ler, a gente só falta cair em cima da Bíblia. E o que é isso? Cansaço, fadiga, de tantas coisas que a gente corre atrás e esquece do melhor para nossas vidas. A gente precisa, amados, conhecer e obedecer a palavra de Deus e atentar para os seus princípios, ou seja, aquilo que ela diz para nós, para que a gente venha viver em conformidade à palavra. A gente tem que deixar um pouco de querer viver da forma que a gente pensa, porque se a gente fizer assim, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Nós lemos um texto que a preocupação do apóstolo Paulo quanto à igreja em Éfeso era justamente eles preservar a santidade e não ir correr atrás dos costumes dos demais. Veja que ele faz uma distinção de um grupo de pessoas. Todos aqueles ali eram gentios. Só que tinham gentios ali que estavam servindo a Deus. E tinham gentios que estavam fazendo
o que dava na telha, estava fazendo o que queria. Aí o apóstolo Paulo diz: eu digo isto e eu testifico no Senhor. Ou seja, o Senhor, ele aprova isso que eu estou dizendo. Pode ir perguntar ao Senhor. Vá lá orar e pergunte ao Senhor: não andeis mais como andam os outros gentios. Aí ele faz uma distinção entre povos e povos. Não andeis mais como os outros gentios. Aí como é que eles andavam? Na vaidade do seu sentido. É assim que o versículo diz. E o que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, irmão, que muitos andam no que dá na sua mente. E aí querem viver da sua forma. E a gente chama isso de bel prazer. A gente chama isso, irmão, de viver sem observar, obedecer os princípios de Deus. E quando a gente vai de contra os princípios de Deus, irmão, muitas vezes a gente, como diz o ditado, a gente quebra a cara. Porque não vai ser a vontade de Deus para nós quando a gente está indo contra Ele. E todos aqueles que lutaram contra Deus nunca saíram vitoriosos. Os irmãos estão compreendendo? O que é que acontece quando a pessoa vai contra a vontade de Deus? Ela perde o entendimento e ela fica separada da vida em Deus. E a sua ignorância, que a ignorância é a falta de saber, pela a dureza do coração das pessoas, de muitas pessoas. Versículo 18: entenebrecido, que é entenebrecido? Obscuro, é trevas, irmão. De pessoas que já estão com a mente cauterizada, entenebrecida, né? Estão com a mente em trevas, no entendimento, separados da vida de Deus. O versículo. Glória a Deus. E a parte B do versículo vai dizer: pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então aquele que tem um coração duro, ele é insensível, não dá o acesso que Deus precisa para fazer algo na sua vida. Não há transformação, não há cura, não há novidade de vida em um coração duro, irmão. Meu Deus. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor é um martelo que quebra a pedra, que esmiuça a pedra. Sim, irmão, para quem quer a palavra de Deus, para quem quer. Sabe o que é que acontece com aqueles que vivem em insensibilidade, insensatos? É só vara, é só luta, é só perrengue, não sai da situação, continua do mesmo jeito. Então, a questão do obedecer a palavra de Deus e observar os seus princípios é importante. A Bíblia, queridos, ela é a bússola que nos guia. Ela nos guia no caminho a qual a gente deve andar, nos tira da escuridão e nos ensina a escutar, a ser sensível à voz do Senhor. É a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar e aplicar essa palavra na minha vida. Não adianta hoje eu ouvir uma doutrina e aí entrar no ouvido e sair no outro. Se a palavra está dizendo que eu tenho que ser sensível, então eu tenho que ser aberto às coisas de Deus. A palavra está dizendo que eu tenho que ser sensível, então eu tenho que ser participante. Se a palavra está dizendo que eu tenho que ser sensível, então eu tenho que sentir, eu tenho que ser usado, eu tenho que ser parte, eu tenho que estar envolvido. Aleluia. E quando acontece isso, Deus age nas nossas vidas. Nós precisamos desenvolver alguns hábitos. Hábito é aquilo que a gente costuma fazer. E aí, olha para cá, irmão. A gente precisa desenvolver alguns hábitos que a gente deixou de fazer. Qual é a única coisa que nos faz a ser sensível? O que é que nos faz ser sensível? É uma vida de relacionamento com Deus. Nos aproxima dele, né?
Então eu só levo essa vida de relacionamento com Deus se eu passar a mudar os meus hábitos. É agora eu passar a tirar um momento para me orar. É agora eu passar um momento com a leitura da palavra de Deus, para pegar aqui o celular, o computador e estudar e procurar crescer, irmão, no conhecimento. Porque só o que tem é conhecimento, irmão. Aleluia. Aleluia. E como é que eu faço isso? É uma vida, irmão, de consagração. É uma vida de oração na presença de Deus. Isso é que vai fazer com que a gente desenvolva hábitos de oração, consagração e meditação na palavra. E como é que eu faço isso? Eu vou criar um tempo, né, diário na minha vida para ter essa intimidade com Deus. E isso é parte do desenvolvimento para que eu venha a ser um ser sensível à presença do Espírito Santo. E como é que eu faço isso? Buscando orientação e discernindo ou entendendo através da oração, do seu contato, da sua fala com Deus. Uma das coisas que eu considero importante para essa sensibilidade é muitas vezes a gente estar aqui nesse ambiente, reunido com os irmãos, que a gente chama de congregar. E quantas pessoas, irmão, têm o desejo de fazer isso? Não pode, às vezes as suas limitações, as suas enfermidades não permitem, mas quantas pessoas trocam isso por qualquer coisa? Você já pensou para parar? Parou para pensar nisso? Então a gente precisa frequentar regularmente a casa do Senhor, irmão. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías e até em outros livros que nós somos como um tição. O que é um tição? É um carvão tirado do fogo, que precisa estar junto dos outros para que a brasa ela não se apague, irmão. O fogo precisa arder continuamente sobre o altar, que é a nossa vida, e não pode se apagar. Então a gente não pode sair, desconectar. A Bíblia ela vai dizer que quando nós nos reunimos, é a Bíblia que diz: um tem salmo, outro tem louvor, outro tem oração, e enfim, outros têm revelação, e enfim, a obra de Deus, ela é feita. Procurar um apoio em pessoas que podem nos ajudar. Às vezes nós não conseguimos vencer, ou nós não conseguimos algo que a gente busca, às vezes só a gente precisa de um apoio, de uma ajuda. Quantas vezes o apóstolo Paulo disse que as senhoras, elas que deveriam ser o exemplo para as mais novas. O apóstolo Paulo falou isso. Vós, mulheres, sejais exemplo para as mais novas. Um apoio, uma orientação, um conselho. E hoje já não se vê mais isso. É porque as pessoas não se interessam a isso. Elas não sabem da tão grande responsabilidade que cabe, muitas vezes, de você aconselhar, chegar, dar um abraço. Nos nossos dias atuais, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Isso é importante, irmão. Glória a Deus. E a gente precisa mudar estes hábitos. E a gente precisa praticar isso para que a igreja se sinta só uma unidade. Uma só igreja. Amém? Faça o seguinte, compartilhe as experiências que você tem. Encoraje as pessoas que estão ao seu redor. Dê palavras positivas. Quando você vê por aí, encoraje, irmão. Eu te espero lá no culto. O culto foi uma bênção. A palavra foi boa, um bom direcionamento. Eu te espero lá. E aí, de repente, essa irmã vem, esse irmão vem, e eles estão aqui com a gente. E tudo isso, irmão, traz para nossas vidas benefícios espirituais. Esse desenvolvimento que a gente cria, né, que só a gente pode fazer e só a gente pode
viver isso individualmente falando, ele traz benefícios para a vida do crente. Por quê? Porque o crente ele passa a entender as coisas, a discernir as coisas. Ele vê as coisas e aí ele vai entender se é ou se não é de Deus. Se Deus está ou não está no negócio. Ele não fica confuso, ele não fica embaraçado, ele não fica em dois pensamentos, ele não cocheia, ele não fica em cima do muro, porque ele tem discernimento de Deus. A obediência, então, que é a prontidão em seguir aquilo que Deus está determinando para nossas vidas, ouvindo a voz do Espírito Santo, é uma das coisas mais importantes, porque vai trazer benefício. Eu até escrevi aqui a paz interior. Quando você está fazendo as coisas certas, você dorme tranquilo, mesmo que as pessoas te apontem. É quando você não está devendo a ninguém, você dorme tranquilo. Quem não está devendo a ninguém aqui, levanta a mão. Ninguém levanta, né, irmão? Todos nós estamos devendo, mas eu estou brincando. Quando eu falo disso, eu estou falando, irmão, de caráter. É de você, meu irmão. É de você, meu irmão. De você passar na sua rua e as pessoas falarem: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, não deve nada a ninguém. Aleluia, glória a Deus. A paz interior, irmão. Bendito seja Deus. E isso aqui é tão tremendo que pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Você fica em paz. Você fica em paz. O benefício que nos traz é uma vida abundante, onde nós vivemos das experiências do crescimento espiritual através do amor de Cristo Jesus na nossa vida. E aí a gente tem uma vida abundante. E quando eu digo isso, irmão, não estou falando de poder financeiro não, porque muitas vezes as pessoas pensam que uma vida abundante é você estar com o bolso cheio de dinheiro. Quando eu cheguei ali, até tirei uma prosa ali com o irmão Valdeci Lopes. Eu disse: irmão Valdeci, hoje eu cheguei tarde mesmo, hoje foi estourou. Eu estava até de folga, mas eu passei o dia, meu, na oficina. Não é que eu estava, um dia eu estava atribulado, irmão. Tribulado para ajeitar o carro. Viu? Rapaz, eu estava atribulado para ajeitar esse carro. Aí eu fui lá, sem sair daqui, viu, irmão, do contexto. Fui lá para Parangaba botar uma peça no carro aí, só tinha lá, só fazer lá. Depois de lá eu vim para cá, para a oficina aqui, na Avenida Central ali, mudar os pneus. Eu fui ver e gastei um de dinheiro sem ter nenhum tostão. Gastei um arrumo de dinheiro sem ter nenhum tostão, irmão. Aí o que é isso? A sensibilidade, é o discernimento. Eu saber, Deus vai mandar o dinheiro. Vai ou não vai? Vai. Deus vai mandar o dinheiro. Então o que é isso? São coisas que são experiências que a gente passa. Porque se a gente olhar só para a circunstância, se a gente olhar só para aquilo que a gente tem na mão, a gente vai achar pouco, mas a gente entende que o Senhor, Ele pode multiplicar. Aleluia. Por isso que dentro disso tudo, né, desse envolvimento espiritual, a gente passa agora a oferecer os frutos espirituais. O cristão, ele passa a manifestar os frutos do Espírito: a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Por quê? Porque você está vivendo uma vida sensível a Deus, irmão. E aí você, automaticamente, você começa a frutificar. Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Então nessa noite, essa palavra, ela vem para nos incentivar, vem para nos encorajar, nos dar força e nos dar um direcionamento para a gente buscar uma vida mais cheia da presença de Deus.
de nós sermos crentes mais fortes. Como é que a gente vai conseguir isso? Sendo sensível à presença do Espírito Santo, ouvindo a sua voz e atentando para os seus princípios. E nós vemos isso, irmão, dentro da palavra de Deus, como vários exemplos da sensibilidade que não pode faltar nas nossas vidas. E isso, o Senhor me levou a esse texto de Efésios, a qual o apóstolo Paulo fala da santidade cristã e o oposto. O oposto da santidade é o que? O pecado e o pecado dos gentios. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a carta, no versículo de número 21, antes tendo feito um questionamento deles, ele diz uma coisa no versículo 21, e assim está escrito: se é uma condição. Toda vida que a Bíblia falar se, é uma condição, certo? Se é que o tendes ouvido, aí eu vou explicar para você. E nele, em quem? Em Cristo, fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis em quê? No espírito do vosso sentido. Aí veja só, quando ele direciona a palavra para os Efésios, ele fala de uma condição: se vocês tiverem percebido, se vocês tiverem tido a sensibilidade de entender a verdade que ele estava falando para vocês, é outra coisa. Aí ele continua: quanto ao tratado do passado, ou seja, a vida que vocês tinham, se despojem dela, deixem ela para trás, não vivam mais ela, sejam sensíveis, porque o velho homem já está morto. Não se corrompa mais pelas concupiscências do engano. Aleluia, glória a Deus. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. O sentido aqui, irmão, é a sensibilidade. Aí ele diz: e vos renoveis no espírito, na vossa forma ou na vossa sensibilidade. Então, meus amados, a sensibilidade, ela é algo que não pode faltar na vida do cristão, porque é ela que vai dar acesso às coisas que Deus ele tem para realizar na nossa vida. Porque veja só, nós vamos ouvir, nós vamos ver, é todo sentido. Nós vamos sentir, nós vamos viver. Se nós formos sensíveis àquilo que Deus ele quer realmente fazer nas nossas vidas. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.